Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui de novo, trazendo para vocês aí mais uma análise ao vivo, bem educativa, bem explicativa, mostrando o racional por trás de um trade que nós entramos em super, um trade que tem o potencial de nos levar a 60% de lucro. Então vamos entender todo o racional técnico envolvido aqui nessa operação. Então vamos lá. Aqui a partir do gráfico mensal, temos uma tendência de alta que retornou para o seu fundo ascendente e chegamos muito próximos do fundo anterior aqui, quase se não um fundo duplo nessa região. E agora o que precisamos entrar para os gráficos maiores para entender é se de fato estamos formando um fundo nessa região, que seria um fundo duplo, e o que proporcionaria uma base de preço para a gente ir em busca do nosso topo descendente, que é o mais provável aqui nesse momento. Estamos trabalhando dentro de um inside bars e precisamos entender aqui o que está acontecendo dentro desse inside bars, e nós vamos descobrir isso entrando para o gráfico semanal. Um breve indício do que pode estar acontecendo nós podemos ter aqui do padrão de volume. Veja, temos aqui um movimento, um padrão já relativamente antigo de volume decrescente. Porém, em movimentos de alta, de impulso, temos mais interesse do mercado em negociar. Em movimento de correção, menor interesse do mercado. Movimento de impulso, mais uma vez, maior interesse do mercado. Movimento de correção, menor interesse do mercado. Então aqui agora temos um maior volume do que os volumes anteriores no que pode ser um novo movimento de impulso. Então, vamos entrar no gráfico semanal para confirmar toda essa conjuntura macro e saber aqui como nós encontramos esse setup que pode nos levar em busca aí de 60% de lucro nos próximos dias. Então, veja, aqui é aquele fundo do gráfico mensal que estava formando ou está formando aqui agora nessa região um fundo duplo. Então, vamos observar os últimos passos desse preço, o que esse preço fez aqui nos últimos movimentos. Então, aqui viemos dar continuidade na tendência, porém seguramos nessa região aqui de suporte. Então aqui touros defenderam essa base, o que fez o preço ir para cima num ataque de touros, onde touros poderiam estar iniciando o seu contra-ataque, vindo buscar por um fundo ascendente, segurando na base das médias como base, e aí invertendo a tendência, porém touros fracassaram nessa tentativa e ursos atacaram fortemente novamente, levando o preço novamente para essa base de suporte fortalecida dos touros. Touros segurando aqui mais uma vez, ursos novamente insistindo, porém touros ainda segurando fortemente nessa região. Veja que nesse movimento de impulso de baixa, tivemos um movimento decrescente menor do que o de agora, que já temos um maior volume, onde aqui nesse caso que estamos numa tendência de baixa, é um movimento de correção. Então, maior interesse do mercado em negociar no movimento de correção pode dar indícios de uma inversão de tendência. E aqui também, mais uma vez, um movimento de correção, tivemos um volume de negociações mais proeminente do que nesse longo movimento de impulso, que tivemos um volume decrescente, indicando que quanto mais o preço avança para baixo, menor é o interesse do mercado em continuar negociando esse ativo. Quando o preço aponta para cima, retorna o interesse do mercado em negociar esse ativo. Isso é o que diz para nós aqui o padrão de volume de negociações nesse tipo de contexto. Por enquanto, médias móveis aqui no gráfico semanal funcionando como uma eficiente base dos ursos para usar como resistência. Então, ursos apoiando suas ordens de venda aqui na região das emas, que é o grande próximo desafio dos touros. Então, onde temos fundos sem continuação de tendência dos ursos, fundos sendo rompidos ou tentativas de rompimento sem sucesso, temos aqui um cenário onde favorece um ataque de touros, visto que isso demonstra fragilidade dos ursos em continuar carregando esse movimento para baixo. Observe que, se você não é uma pessoa aqui que acompanha nossos vídeos, que assiste a nossas análises e aprende com elas em tempo real e ao vivo,
olha como você cairia numa armadilha se você apenas lesse livros e, pior do que isso, seguisse aí os gurus da internet. Veja que facilmente poderíamos visualizar aqui um ombro, cabeça, ombro, e aqui indiscriminadamente entraríamos nessa operação ainda. Se fizermos como os grandes gurus fazem, esticaríamos aqui uma projeção e levaríamos essa projeção para baixo do rompimento, e aí ficaríamos aqui aguardando o preço seguir essa projeção aí, como mandam os livros e os métodos dos grandes gurus por aí. Mas você, não analisando a anatomia da tendência, a anatomia do preço, entendendo o que de fato o mercado está querendo te dizer, você aí cometeria esse grande erro e deixaria de não só aproveitar essa grande possibilidade de lucro que esse ativo está te proporcionando, como também você amargaria um, um prejuízo aqui nessa operação. Então, vamos prosseguir na nossa análise apenas agora para encontrar momentum de entrada, que foi o que nós fizemos aqui, e aí, uma vez que nós já temos todo o contexto macro das possibilidades, das maiores possibilidades de próximos passos desse ativo. Então, aqui já no gráfico diário, apenas para confirmar todo esse contexto, veja, nos gráficos diários fica bem mais detalhado aqui os ursos, os touros aqui, como já dito antes, naquela tentativa de inverter as tendências e dar continuidade, ursos atacaram novamente fortemente, como já tínhamos visto lá de fora. Porém, aqui na última força que precisaram para romper o fundo anterior não, mas o fundo principal, o suporte principal, aqui onde vem também aquele último suporte daquele último fundo do gráfico mensal, ursos bateram na muralha e não conseguiram avançar. Daí touros já entraram invertendo a tendência. E agora, veja mais uma vez, quando é a vez do ataque dos ursos, ursos rompendo os fundos sem continuação, abrindo grande margem para os touros aqui atacarem fortemente nesse preço, invertendo as tendências. A gente vê também alto interesse de negociação do ativo em movimentos que levam o preço em direção para cima. Então, esse é quanto mais a gente vai detalhando esse cenário para essa operação, todas as informações devem ser complementares ao contexto macro que você está analisando. Se as informações começarem a conflitar uma com as outras, para que está errado, você não está dedicando os pontos de vista adequados para a sua análise, volta nas bases, volta a recomeçar o teu aprendizado. As informações precisam ser complementares. Porque essas informações que você quer tirar do gráfico são informações sobre o mercado, e o mercado sempre tenta precificar para nós como ele está promovendo o próximo passo, e é através dos gráficos que a gente consegue essas informações. Então é isso aí, pessoal. Entramos aqui nesse trade com um cenário absolutamente favorável para buscarmos mais 60% de lucro nessa operação. Então é isso aí. Se você quiser passar a entrar junto conosco em tempo real dos trades que nós fazemos aqui, dessas análises que nós compartilhamos com vocês, conheça o Notificações Lucrativas. Os links vão sempre abaixo do vídeo. Então é isso aí, pessoal. Mais uma análise para vocês, bem educativa e bem simplificada, para você não só entender o racional do trade que você está entrando junto com a gente, mas também, claro, para promover crescimento para você aí poder cada vez mais evoluir nos trades, nas análises gráficas, nas análises de mercado. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Valeu!